Fala maninho, fala maninha, estamos aqui numa edição especial do FalaCast, aqui direto do shopping, do lançamento da marca BYD para toda Rio Branco. Eu estou aqui com o Yuri, que é o diretor de operações do Grupo Raviera, para poder falar mais para vocês a respeito dessa grande marca que está chegando no Brasil com uma novidade em carros elétricos. Yuri, muito bem-vindo aqui ao nosso programa do FalaCast, com participação especial do Estúdio 2P, e a gente está querendo saber mais sobre esse lançamento da BYD aqui no Acre. Conta pra gente. Que legal. Primeiro eu quero agradecer o convite, você, Eric, o FalaCast, a produção da galera da 2P aí, que é excepcional. Quem não está vendo não acredita, mas tem um verdadeiro aparato aqui ao meu redor para que esse movimento aconteça aqui dentro do shopping Via Verde, em Rio Branco, no Acre. Eu acho isso muito legal. Mas é isso. A pergunta que você me fez é: qual é a expectativa e como é que nós estamos aqui com relação a tudo isso, né? A BYD revoluciona nesse momento, chegando, eu acho que o Acre hoje deve ser aí entre as localidades mais distantes dos grandes centros, e eu digo para você que a BYD não tem limites, daí você tira. Estamos no Acre, trouxemos todo o line-up de produtos da BYD para lançar aqui, Eric. Então, assim, são carros excepcionais, são moderníssimos e o que está incomodando o mercado inteiro, preço não tem para ninguém. E aí eu quero te perguntar, para saber de ti, assim, como é que surgiu essa oportunidade de trazer a BYD para o Acre? Eu sei que o Arthur, junto com todo o grupo, são inovadores e acreditam em grandes marcas, mas como é que foi vocês criarem essa oportunidade e esse planejamento de trazer o BYD para o Acre? Primeiro, essa pergunta foi muito boa, Eric, obrigado. Desculpa, eu estou com a voz um pouco rouca, porque ontem nós tivemos o evento de inauguração aqui e eu fui o mestre de cerimônia da inauguração, então eu estou com a voz um pouco destruída, me desculpem os nossos telespectadores aí. Mas, primeiro tem um detalhe super importante no Grupo Raviera. O Grupo Raviera, na pessoa do seu William Atala, da doutora Fabiana e de toda a família Atala, né, de um modo geral, o João Duarte, que passou muito tempo aqui no Acre, que é o diretor-geral de operações, e o Arthur, que é o superintendente, tem um mote muito bacana para a BYD estar aqui hoje. É que o grupo já é sustentável, ele já defende uma bandeira da sustentabilidade. O nosso ESG é extremamente completo, extremamente objetivado. Então hoje nós só escolhemos a marca BYD porque ela realmente contribui para o planeta, ela realmente contribui para dias melhores, para um momento melhor, para um pós melhor. Então é isso, acho que a grande força que fez o Arthur trazer a marca para cá foi exatamente a sustentabilidade. E qual é o principal diferencial do veículo BYD e dos outros concorrentes que hoje já estão posicionados no mercado? Nós vamos falar de concorrentes elétricos ou mercado em geral? Mercado em geral. O mercado em geral você já começa resolvendo vários problemas, né? A BYD, ela trouxe confiança. Teve marcas no Brasil que tiveram muito sucesso e ainda tem, porque quando vieram para o Brasil, deixaram o consumidor confiante do produto que tem na mão. BYD é um produto elétrico ou híbrido, como nós temos aí na linha de produtos um produto híbrido, plug-in. Então, no caso do elétrico, nós estamos falando de um carro com garantia de 5 anos, com a bateria Blade, que é uma bateria espetacular, que é a maior pergunta que o consumidor tem. A bateria Blade não vai nos trazer um problema? Então, a bateria Blade tem garantia de 8 anos, são 5.000 ciclos ela foi projetada. E para quem não conhece, Eric, o ciclo é assim, para cada 0 a 100% de carregamento, você carregou a bateria e usou ela inteira. A partir do momento que você fez isso, você usou um ciclo de bateria. Então, ela projetada para 5.000 ciclos, se cada ciclo vai andar em torno de 400 quilômetros, nós estamos falando de 2 milhões de quilômetros de tranquilidade. Então, a BYD trouxe isso para o consumidor. E qual é a principal expectativa para essa abertura de mercado que vocês estão inovando algo, vamos dizer assim, dentro da própria região norte, trazendo algo assim tão empreendedor, digamos assim. Qual é a expectativa para esse mercado? A primeira coisa que, vamos dizer assim, em se tratando de marca, de montadora, a BYD se propôs a contribuir com o planeta em baixar a temperatura do planeta em 1 grau. Isso é emissão zero de poluentes, isso aí é trazer um carro que realmente não vai agredir a nossa natureza. E para nós é trazer a modernidade para o Acre.
O Acre é uma terra muito querida, que recebeu muito bem o Grupo Raviera há muitos anos. O público daqui gosta muito da gente e a gente gosta muito das pessoas. O acolhimento do acreano é surreal. Eu sou nordestino, para você ter uma ideia, eu me sinto muito em casa aqui no Acre. Né? Então a gente tem uma expectativa de chegar a todos os lares, de conseguir entregar a eletrificação para que o cliente possa comprar o carro sem preocupação da distância que ele vai fazer com o veículo. Então nós temos a ideia de vender muito carro aqui dentro, gerar bastante emprego, contribuir com os impostos e trazer realmente vida, mais vida ainda para o Acre. Eu sei que isso está muito relacionado à estratégia do Grupo Raviera e principalmente da concessionária BYD no Acre. Mas hoje, como é que vocês estão pretendendo se destacar nesse mercado local? Qual é o planejamento de vocês para os próximos passos? Nós pretendemos estar em todos os eventos, comercialmente falando, nós queremos estar em todos os eventos que nos tragam visibilidade, nós queremos apresentar para as pessoas soluções sustentáveis, condições de preços e pagamentos que caibam no bolso da maioria, né? E principalmente rapidez da entrega. Nós queremos ter o carro aqui no chão, em Rio Branco, para a gente poder facilmente, o cliente negociou, fechou, o carro está na mão dele e ele já pode usufruir dessa maravilha da natureza que é um carro elétrico. Maravilha. E a BYD, nesse primeiro momento, ela vai estar aqui no shopping, no Via Verde Shopping, fazendo a exposição dos seus carros. E depois ela migra para uma concessionária física ou ela já está hoje com uma concessionária física? Não, é realmente, boa pergunta também, parabéns. Eu acho que é uma resposta muito show de bola para vocês que estão nos assistindo. A BYD está no shopping provisoriamente. Nós estamos aqui porque foi uma exigência da montadora que a gente começasse logo a operação, até porque a gente precisa responder muitas dúvidas, precisa tirar essa insegurança que possa existir através do medo de entrar nesse mundo do elétrico. Gente, não ir mais em posto de combustível é algo diferente, tá? É muito diferente. Eu estou usando e eu experimento, então eu posso te dizer, é diferente você não precisar mais do combustível, tá? Então, assim, nós vamos ter um prédio próprio que será construído ali no conglomerado do Grupo Raviera, ao lado de marcas que nós temos já aqui consolidadas no nosso grupo. Nós faremos uma concessionária full. Essa concessionária terá atendimento de venda, de pós-venda, e ela será muito bonita, por sinal. Pena que eu não trouxe o projeto para te mostrar, Eric. Não, mas esse aí a gente pode estar apresentando depois numa outra oportunidade, que eu tenho certeza que na inauguração o Estúdio 2000 FalaCast também vai estar lá presente com vocês. Certeza. Ontem o governador esteve aqui, eu estava também junto nessa apresentação toda, e ele falou muito de incentivo ao mercado da adoção do veículo elétrico. Como é que vocês acham que esse processo vai se dar nos próximos tempos aqui, a partir também do próprio incentivo do governo local e, quem sabe, depois do governo federal? Eu digo para você com muita propriedade, o governador ontem me surpreendeu. Eu quero parabenizar o governador Gladys Cameli, que teve ontem toda a disponibilidade de estar no nosso evento. E não só isso, ele veio e se comprometeu com a gente sobre essa questão desse projeto de incentivar a compra e a aquisição do carro elétrico. Inclusive para o governo e para os municípios. Isso eu achei muito legal. E ele se propôs em um espaço bem curto de tempo, talvez dias ou poucos meses, a gente traçar um projeto para diferença do imposto do licenciamento e diferença no imposto do IPVA. Isso deixou nós todos aqui estarrecidos, e essa foi uma fala pública, uma fala assim, de comprometimento com a sociedade. Eu achei muito legal isso. É o que eu estou falando, a BYD está para entregar o que há de melhor a nível de sustentabilidade. É óbvio que trazer um veículo elétrico para uma região norte que ainda está num processo de estruturação traz desafios. Como vocês têm pensado em ajudar a mitigar esses desafios, também até das pessoas que vão montar postos para poder fazer abastecimento e quem quer, por exemplo, construir um processo de carregamento até em casa veicular? Eric, é uma tendência mundial a parceria público-privada. Eu acho que essa é a receita perfeita para a gente conseguir eletrificar os pontos, a gente conseguir desenvolver postos de carregamento e o cliente ter acesso a isso. Nós temos aqui uma estrada daqui até Porto Velho, são 500 quilômetros. Então nós precisamos, mais ou menos no meio dessa estrada, na metade desse percurso, ter um ponto de carregamento capaz de atender o cliente com tudo, com infraestrutura, com lanchonete, com entretenimento, para poder o cliente parar o carro por alguns minutos enquanto ele recebe uma carga de energia para essa bateria e ele conseguir completar a viagem dele com segurança. Cruzeiro do Sul, por exemplo, é o nosso foco, porque Cruzeiro do Sul é um destino fim. Você não vai, de Cruzeiro do Sul você só volta. Então são
700 quilômetros, eu acho, Eric? 600 e um pouquinho. São quase 700 quilômetros que a gente precisa ter um ponto de carregamento nesse percurso. Então esse carregamento tem que ser rápido, o cliente tem que carregar o carro dele em 20, 30 minutos para ele poder prosseguir a viagem. Então isso é uma preocupação nossa e a receita, respondendo a sua pergunta, é a parceria. A BYD está pronta, o Grupo Raviera também, agora nós precisamos dos parceiros para a gente ajudar a fomentar rapidamente a construção e o desenvolvimento desses pontos de carregamento. E qual é o grande diferencial tecnológico embarcado nesses veículos? Segurança. Eu acho que a pergunta, além do fato dele entregar o que ele se propõe, que é não agredir o planeta e o meio ambiente, ele traz seguranças. Vou dar um exemplo para você. O Dolphin Mini, um carro que lançou domingo passado no Programa Nacional de Televisão. Foi incrível, Eric. O quanto o cliente ficou estarrecido com o carro de entrada na casa dos R$100 mil. O cliente conseguir ter ao custo de R$100 mil, entre 5.800 é o preço do carro comprado até domingo agora. Ele comprar 6 airbags, ele comprar bancos elétricos, ele comprar carregador por indução, ele comprar rodas de liga leve, ele comprar sistema de freio a disco em todas as rodas, espaço. O entre-eixo do Dolphin Mini é o mesmo dos principais concorrentes carros comuns de entrada do veículo, né, de entrada desse mercado. Então assim, é muita tecnologia e segurança. O Song, por exemplo, é um carro que traz o sistema de segurança ADAS nível 2, que é de anticolisão frontal, controle de uso em faixa, controle de cruzeiro adaptativo. Então ele vai seguindo um outro veículo, a velocidade que o outro veículo diminui na frente, ele também reduz. Eric, é muita tecnologia em prol da segurança do homem. Então assim, você com a sua família dentro de um carro BYD, você está mais seguro do que qualquer outro carro. Não vai evitar, sim, de você passar por um incidente, sofrer pela imprudência de alguém, mas o carro vai ajudar a te proteger. Quantos modelos vocês trouxeram nesse primeiro momento para poder apresentar ao público aqui em Rio Branco? Eu vou nomear eles, posso? Lá? Por favor, fale de todos e como a gente pode saber deles. Os nomes são diferentes, então acho que é importante a gente começar a testar, né, a nossa condição de falar o nome dos carros. Então, o Dolphin Mini, a linha Dolphin é inspirada no golfinho, né? São linhas oceânicas e o público, quando olha para o carro, já tem a alusão desse tipo de entrega, né? De objetivo. Então, é o Dolphin Mini, o Dolphin EV elétrico, que é o Dolphin de entrada, o Dolphin Plus, que é um carro mais completo, com uma cavalaria maior, mais potência, mais acabamento, teto solar panorâmico. Logo na sequência, nós vamos ter o Yuan Plus, também é um carro 100% elétrico, é um sedã, proporções de veículo SUV médio do mercado. Aí nós temos o Song, que é o híbrido plug-in, uma característica importante, Eric, do híbrido plug-in Song. Esse carro, ele não é igual aos que já rodam no Brasil. Ele, para você ter uma ideia, ele é um carro que você roda, você tem uma autonomia de 51 quilômetros para rodar sem utilizar o combustível, sem utilizar a gasolina. Então você sai com ele de manhã para resolver suas coisas do dia. Se você não rodar 51 quilômetros num dia, você não vai tocar no combustível para consumo. Isso é muito legal. Então, agora, se você precisar, vou fazer uma viagem de média, de longa distância, então aí ele vai usar o combustível e ele é um carro que vai te entregar com 60 litros, combinado com esse motor elétrico e essa bateria, vai te entregar entre 1.100 e 1.200 quilômetros rodados. É muito, né? Bastante. É muito. E nós temos o Seal, que é o sonho de consumo. O Seal, para você ter ideia, desbancou Porsche 911, desbancou Mustang, desbancou Lamborghini a nível de torque, de pressão. Um carro de 531 cavalos de potência, extremamente confortável. Um carro baixo, claro, é um carro sedã, né? Mas é um carro com roda grande, é um carro com nível de conforto fora de série, tecnologia embarcada fora de série. E tem o TAN, que é os 7 lugares da categoria, que é um SUV enorme, né? Nas proporções dos grandes SUVs do Brasil. Ele tem 7 lugares, ele é 100% elétrico. E o RAM, que é um sedã premium, grande também, um carro bem grande e muito tecnológico, também é isso. Então são todos esses carros aí, já estão à disposição. E outra, a BYD prometeu mais 4 lançamentos, viu, Eric? É isso aí. Mais 4 lançamentos até agosto. Bom, então eu quero te convidar, se você ainda não teve a oportunidade de vir aqui no Via Verde Shopping, conhecer essa marca BYD, os veículos que estão aqui, corre, que é imperdível, e a gente quer aqui agradecer a
a presença aqui do Yuri para poder falar do evento, falar dos veículos e também agradecer toda a equipe do Estúdio 2Pi que está aqui conosco nessa cobertura de evento. A gente se vê. Gente, dando continuidade ao nosso programa, a gente terminou a conversa com o Yuri, mas agora aqui a gente está com o Felipe Fera, especialista em veículos de eletrificação no país, embaixador no Brasil. E agora a gente vai falar um pouco mais tecnicamente sobre o carro, para você também tirar todas as suas dúvidas e estar seguindo esse cara. Eu vou te perguntar pela pergunta tradicional. Por que trocar carros convencionais por veículos elétricos? Bom, é uma boa pergunta, né? Essa pergunta ela é respondida da seguinte forma, né? Primeira coisa que eu falo é a gente está muito acostumado com um carro mais tradicional que dá menos manutenção. Então a gente tem uma preferência racional para algumas montadoras. Só que vem trazendo, ao longo de anos de costume com esses carros, uma falta de, como é que eu posso dizer, de requinte interno, de tecnologia. E aí a gente vai para outras marcas, né, que são marcas importadas, e a gente vê que o custo de manutenção é caro. Esse foi o caminho que eu trilhei. Eu tinha carros tradicionais de mecânica muito acessíveis no mercado e carros que não quebravam, mas eu sentia falta de botão. E aí eu conheci os carros dessa marca que, quando eu estive em 2012 na China pela primeira vez, eu fiquei espantado porque o chinês não comprava carro chinês. E quando eu cheguei no Brasil, eu falei, olha, o chinês não compra carro chinês. Ele falou que não tem qualidade, isso em 2012. E eu, estudando geopolítica, vi que a China começava a receber investimentos de Warren Buffett, por exemplo, dentro de uma montadora. Eu falei, opa, algum movimento está sendo feito. E do nada, o carro mais vendido da China, que é o maior mercado de automóveis do mundo, passa a ser um carro chinês. A marca que mais vende na China passa a ser uma marca chinesa. Então entende o contexto? Não é uma marquinha, é uma marca de uma população gigantesca, a maior do mundo, que não comprava carro nacional chinês e agora passa a comprar. Então isso já me chamou a atenção. E por que trocar por um carro elétrico? Primeiro porque hoje a gente tem um mindset de eu estou pisando fundo, eu estou estragando o motor. Eu estou freando forte, eu estou estragando o disco de freio. Eu estou consumindo combustível, eu estou jogando fumaça. Não tem nada disso. O carro elétrico não tem câmbio, o carro elétrico não tem vela, o carro elétrico não tem óleo, o carro elétrico não tem correia dentada. Então a pergunta que eu faço é, por que tanto tempo nós andamos com carro a combustão? Os eletrodomésticos da tua casa, qual a última vez que você lembra que o micro-ondas quebrou, que a televisão quebrou? É tudo elétrico. Não faz sentido você ter queima de carvão, essa é a questão. E você não desgasta, por exemplo, o freio, pisando no freio, porque ele regenera. Então, são coisas muito mais conscientes do que a gente pensar em carro a combustão. Então, a minha pergunta vai ao contrário. Por que a gente ainda usa combustão? E nesse contexto do veículo convencional, para que a gente entenda que o veículo convencional é um produto que tem desgaste, há uma queima de combustível, tudo aquilo. Além de tudo isso que você já tinha falado anteriormente, há um processo de contribuição para o meio ambiente do veículo elétrico? Sim. A meta, por exemplo, da BYD é diminuir 1 grau a temperatura do planeta. Isso é muito bacana de a gente falar num país que é um habitat para o veículo elétrico. A gente tem 70% das energias no Brasil renováveis, de fontes renováveis. Então, a gente primeiro tem que ter um habitat. Tem países que não têm energia. Então, não adianta a gente falar de consciência ambiental queimando carvão. Tá? Então, a gente tem que pensar primeiro no local onde nós vivemos. O Brasil é um habitat para isso. Então, você andar no carro e não sentir fumaça, quer ver um teste simples? Eu não sei para você que está assistindo a gente se na garagem da sua casa é aberta ou fechada. Mesmo que seja aberta, liga seu carro agora, o que aqui no Acre é quente, igual no Rio de Janeiro, e você deixa ele refrigerando e vai lá na mala, botar uma mala, uma compra, você vai ficar incomodado com o cheiro da fumaça. E aí você vai num carro elétrico, deixa o carro ligado e você não tem mais isso. Então a consciência é imediata.
é o cheiro de você queimar um combustível. E não é só isso, né? Você tem troca de fluido, você tem óleo de motor, perdão. O óleo de freio é comum nos dois casos, carro elétrico e no carro a combustão. Mas você tem óleo de engrenagem do câmbio, você tem óleo do motor. Então não é só fumaça, são outras fontes de petróleo e fluidos específicos que é necessário no carro a combustão. Né? Que é mais difícil, até o desgaste, o descarte. O descarte é um descarte que tem que ser ambientalmente aprovado, é complicado. E hoje, com esses avanços tecnológicos que a gente está vendo dentro da marca do BYD, por que ele se torna a opção mais viável hoje de compra no mercado de veículos elétricos? Então, eu volto àquela pergunta inicial. Eu queria ter um carro cheio de botão, mas eu não queria que um para-choque custasse 40 mil de um carro europeu. É comum, tá, gente? Você pega um carro hoje, um SUV mais vendido do Brasil, o segundo, né? Que já mudou agora, tem um SUV coreano já tomando esse lugar. Gente, um farol custa 8 mil. 8 mil reais. Você pega um para-choque de um SUV, que era o mais querido do Brasil até pouco tempo, o para-choque custava 8 mil também. Então, 8 mil. Quando a gente vai para um BYD Song, o para-choque custa 550 reais. O para-choque do BYD Seal, que é um carro sofisticado, custa 1.000 reais. Do Dolphin, 700 reais. Então, assim, sabe, não dá para comparar. Você passa a ter um carro que a manutenção é muito mais barata. Então, eu acho que a política da BYD foi muito bacana, porque ela traz um carro cheio de botão, vamos deixar assim para a gente ficar de fácil entendimento, e ao mesmo tempo com peças baratas e todas as peças no estoque nacional. Por isso que eu acho que a marca é legal, que ela te dá uma experiência de pós-venda em ter a peça e a peça ser barata, que nenhuma marca se preocupou. Eu peguei uma multimídia, por exemplo, a multimídia foi polêmica, porque dava garantia de 1 ano, e eu consegui, junto à montadora, retratar isso por uma garantia de 3 anos agora. A multimídia, que todo mundo falou, custa 7 mil reais num Dolphin, e a multimídia de alguns carros custam 60 mil reais. Um painel TFT de um carro europeu custa 120 mil reais. Então, assim, é barato diante do mercado. Por isso que eu acho que não tem proposta. Tá? E no caso dos elétricos, a maioria, tirando o Dolphin Mini, 5 anos de revisões grátis. Cara, bota isso na ponta do lápis. Sabe? Garantia é outra coisa que nenhum elétrico tem. Declarado, a não ser uma outra montadora que também é declarada. 5 mil ciclos de recarga. Tá? Você fala que um elétrico hoje é legal, e quando ele estiver com 200 mil quilômetros, se você não souber o ciclo de recarga, e se não for divulgado, é complicado. E você falou sobre a polêmica da tela, né, do multimídia. E eu lembrei que, olhando para exatamente esse processo da internet, que é onde a maior parte hoje do consumidor vai buscar a informação, surgiu vários comentários, inclusive alguns negativos, falando a respeito, por exemplo, da falta de tropicalização do veículo, do problema da bateria. Como é que fica isso olhando para esse processo interno brasileiro? Então, eu tive um carro que foi o primeiro carro da BYD no Brasil, que era o TAN. O meu carro ainda tinha a logomarca em chinês, não tinha escrito BYD, era chinês, né? As pessoas olhavam, que carro é esse? Então ele não era um carro tropicalizado. Ele era um carro com uma suspensão um pouco mais dura, o TAN, e nem mesmo assim ele não era durável. Ele era um carro robusto. Aliás, eu comecei a gostar da marca porque, primeiro, o fato de eu ter um carro já chama muita atenção. Quando eu tenho um carro de uma marca tal, o meu público hoje, que gira em torno de 4 milhões de follow, né, de seguidores, ele vê, cara, se o fera que é chato escolheu uma marca, é porque essa marca tem alguma coisa. Então começou a chamar muita atenção. E eu perguntei para a BYD, vocês não vão me patrocinar, não? Né? Poxa, ele disse, você está ganhando mais que eu. Eu não ganhei nem o carro. Então, vamos lá. E ela falou, não, a gente não está fazendo isso ainda e tal. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu quebrar o carro. Eu quero quebrar o carro. Porque eu sempre tive, posso falar aqui porque era o meu carro, eu sempre tive Hilux SW4, era o carro que me aguentava. Eu fiquei 3 anos alugando um carro por semana e quando não, eu recebia carros de teste montadora e eu fazia um trajeto onde eu moro, que é um trajeto severo, em uma semana 60% dos carros vendidos no Brasil apresentavam algum tipo de barulho. Durante 3 anos eu fiz isso.
O único carro que me aguentava era a SW4. Esse me aguentava. E eu queria um substituto, porque a SW4 era muito chucra, né? Não tem nada no SW4 assim, sofisticado. E eu falei assim, cara, eu quero um carro mais sofisticado. Fui para 2 carros europeus, não me aguentaram. E aí eu falei, posso quebrar? Pode. 20 mil quilômetros passando rápido, não façam isso, tá, gente? Porque deu pena. Eu passava quebra-mola rápido, fazendo, eu ia com tudo. E o que mais me chamou a atenção, o carro dito não tropicalizado aguentou. Eu não estou aqui falando da marca porque está me pagando. Aliás, não está me pagando. Eu recebo para fazer eventos como esse que nós estamos aqui. Uma participação em vários locais do Brasil. Então eu estou falando de coração. O carro aguenta. E não é caro ter isso. Quebrar um para-choque de um Dolphin é R$ 1.600 na concessionária. Entende? Então, eu discordo da parte não tropicalizada. O carro é feito para ser táxi. A BYD é um carro de ataque em todo o mundo. Ele já é um carro de ataque. O banco é feito com a tecnologia de trem, de ônibus. É um banco com material que não estraga. Ele já é, por si só, um carro destinado ao uso severo e aguentar. Então, quando alguém fala não é tropicalizado, não é tropicalizado em quê? Me fala em quê, que aí a gente vai começar a discutir. E sobre a bateria, eu li que a BYD era, antes de se tornar uma concessionária de veículos, ela era a maior fornecedora, inclusive, de bateria para todas as outras marcas de veículos elétricos. Sim. E aí ela faz essa mudança de chave e começa a fabricar os seus próprios veículos. E eu acredito que ela, em momento nenhum, que era o perfil dela de fabricação de bateria, deixou a desejar. E ontem você falava da bateria Blade, né, que tem um diferencial. Como é que funciona esse processo das baterias da BYD? Primeiro, a BYD ela não fornecia para todas as montadoras, né? Existe a CATL, que é uma grande fabricante de baterias, a maior do mundo. Eu não sei se a BYD já passou nesse atual momento, mas até pouco tempo atrás a CATL era a maior do mundo. Primeiro, a BYD ela entrou na linha de smartphones, por exemplo. 60%, se eu não estou enganado, ainda esse número, dos smartphones do planeta tem componente BYD. Provavelmente o telefone que você está me assistindo agora tem uma bateria BYD. Então ela falou, poxa, eu sou líder em baterias, eu sou o melhor do mundo. Que tal eu fazer um carro que, se eu tenho bateria, que é o principal componente, eu vou ser o melhor fabricante de carro. E o barato da bateria Blade é que ela, em temperaturas extremas, em aquecimento, em temperaturas extremas também em frio, ela se torna a bateria mais eficiente. E ela também não explode. E ela também tem maiores ciclos de durabilidade. Então hoje a Tesla, por exemplo, a Toyota, eu acabei de voltar de Nova York, tinha muito Toyota BZ4X, que é um SUV. Esse carro usa o powertrain BYD, bateria e motor. Então, a Tesla utilizou a Tesla é a empresa de carro mais valiosa do planeta, seguida da Toyota. As duas usam bateria BYD. E a terceira maior companhia em valor econômico do mundo é a BYD. As 3 maiores do mundo utilizam bateria BYD. O nosso podcast é um podcast que fala de empreendedorismo, inovação e tudo mais. Como é que você olha para esse mercado em franca expansão do elétrico para um empreendedor brasileiro que quer, de alguma forma, surfar nesse mercado? Excelente abordagem. Eu, antes de estar aqui falando com você, eu vi que a eletrificação ia mudar o mundo, como está mudando. Então eu optei por ter um carro elétrico para eu entender o mundo. Há 3 anos atrás eu decidi comprar um carro elétrico para entender o mundo. Então eu fui um dia um empreendedor e por causa disso, hoje eu estou aqui falando com você. Por causa disso, hoje eu tenho uma empresa de instalação de carregadores elétricos. Nós fazemos no Rio de Janeiro a instalação das concessionárias BYD, dos clientes BYD, da concessionária Volvo, dos clientes Volvo e de outras marcas premium. Então eu fiz um negócio, ganhei um negócio de publicidade e ganhei um negócio de consultoria porque eu entendi o carro elétrico. Nós estamos no Acre, por exemplo, eu acho que esse podcast é mais visto no Acre, Isso. maior público. O Acre, por si só, já é um céu de oportunidade. É um ambiente novo, quase um papel em branco para muitas coisas. Então, aqui, você pode fincar uma bandeira
de você fazer instalação de carregadores, você criar condomínios, construtoras, carregamento público, falei com o governador ontem. Aqui é um céu de oportunidade, mas não adianta você, eu vou começar a estudar para eu ser um empreendedor nessa área. Você tem que entender. Mas como é que é a nossa pesquisa de campo? É ter primeiro, é se sentir um proprietário. Então eu falo para você que pode, como um investimento, ter um carro elétrico, você entender, porque não é só o carro elétrico. O mundo, o descarte dessas baterias dos carros, elas podem ser power bank para casas off-grid. Você imagina na Califórnia, por exemplo, a BYD tem uma sociedade com um grande construtor, onde as casas não são ligadas na rede elétrica. As casas são off-grid, elas não têm fiação, elas têm a energia solar BYD, um power bank que assume o armazenamento de energia. Por que não aqui? Não seria legal aqui? Então tem tanta coisa. A energia solar, por exemplo, a BYD, ela, por exemplo, você que quer fazer ser empreendedor, vou falar uma coisa bem exclusiva aqui, tá, gente? Se não for divulgado ainda, vou usar o podcast aqui para divulgar isso. A BYD fez um teste que ela pegou todas as placas solares do mercado, as principais, colocou em um caminhão para viajar 2.000 quilômetros só para passear. E o percentual, se eu não estou enganado, foi que 60% das placas fotovoltaicas que viajaram, elas apresentaram microfissuras após o trajeto, porque o Brasil tem estradas muito ruins. E as placas BYD, se você for um dia na concessionária e ver as peças, ela preconiza muito embalagem. As placas BYD não vieram com microfissura. Você não vê a microfissura. A microfissura, ela pode queimar uma placa, incendiar, ela pode perder a função de carregamento plena. Isso é para você que é empreendedor. O carro elétrico vai trazer uma consciência de quanto que é o quilowatt que você paga. Você que está assistindo aqui, você sabe quanto que é o preço do quilowatt? Se você tiver um carro elétrico, você vai saber, você vai querer saber. Então o carro elétrico também desencadeia energia fotovoltaica, ele desencadeia uma possibilidade, eu não sei aqui no Acre, mas em muitas regiões é fácil você ficar sem luz. O carro elétrico, você pode conectar o carro elétrico à sua casa e ele abastecer a energia da casa. Ele virar uma bateria para a própria casa. Exatamente. Então assim, o céu é muito novo, que mudou a mentalidade de tudo. E esse processo é legal que você está falando, de entender exatamente o mercado em que você está se inserindo, e também você passa, além de ter essa consciência, por exemplo, de quanto custa o seu quilowatt, é de saber aonde pode pressionar até o mercado econômico para ele mudar essa dinâmica de valor. Sim. Né? Deixa eu só fazer um adendo. Eu encontrei no aeroporto uma pessoa que ela comentou uma coisa muito rica aqui. A gente fala assim, não vou pegar carro elétrico porque falta infraestrutura. Deixa eu falar uma coisa para você, a infraestrutura é você que está me assistindo. No Nordeste, em Alagoas, 3 garotos, empresários, pessoas novas, que pegaram carro elétrico, criaram a infraestrutura. Abriram uma startup, fizeram carregamento rápido de 30 a 60 kW nas estradas de Alagoas até o Ceará. E esses caras não ganham dinheiro só com abastecimento. Cada pessoa, isso é em off aqui para você, é muito rico, tá, gente, que eu vou falar. Cada pessoa que carrega um carro elétrico é uma pessoa que é um lead. Um lead para venda de energia. Você vai poder vender energia. A energia não é mais só da concessionária, você pode ganhar comissão vendendo energia. É um lead de propaganda, é um lead que ele pode vender ali, o totem de propaganda. São muitas oportunidades. Essa empresa está crescendo por causa de 3 usuários de carro elétrico que viram a necessidade, porque se eles fizerem a infraestrutura, a demanda é crescente. Então eles, como precursores, a longo prazo, o investimento é muito legal. E é muito legal isso que você está falando, é para entender essa percepção do próprio mercado. Porque o mercado de energia livre é um mercado pouco explorado. E a partir desse momento em que eu percebo como é o mercado, em que eu posso tanto consumir quanto fornecer, muda essa dinâmica. Muda. E tem uma pesquisa que hoje que diz que nos próximos 5 anos há um crescimento de até 300% de pessoas que vão estar entrando no mercado para consumir e para fornecer. Talvez seja a hora de quem está vindo consumir um BYD seja um empresário ou um empreendedor desse próprio ramo, não é isso? Exato.
a BioID, ela também ela tem um ciclo, né? Então, um ciclo que ela é movido a painéis solares, a baterias. Futuramente os painéis solares serão vendidos nas concessionárias e você pode se inserir com a marca não só pelo carro. Você pode construir sua própria fazenda fotovoltaica, inserir energia no Mercado Livre. Você pode também consumir hoje. Se você tem uma conta de luz no seu condomínio, você, com a energia hoje comprada de fontes livres, você pode reduzir sua conta de luz de 30% a 15%, a 10%. Isso no seu condomínio, da sua casa, da sua fábrica. Então é um mercado que muita gente não conhece ainda e o carro elétrico ajuda essa consciência também. E é legal que a BYD traz um processo de tecnologia embarcado e, como você disse, que é o pioneiro, o primeiro que trouxe a BYD ainda com o logotipo em chinês. O que houve de progresso daquela tecnologia lá de trás para hoje aqui, 2024? Então, eu há 2 anos e meio atrás, eu entrava no site da BYD Colômbia, da BYD Chile, Paraguai, Uruguai, e era feio, né? O site era mal montado, era muito rudimentar. Nossa, não é possível. E tinha uma concessionáriazinha no Brasil chamada Eurobike fazendo a pré-venda do carro e lá fora o site era todo simples. Em 2 anos e meio, olha a potência que se tornou. Em 2 anos e meio nós anunciamos uma fábrica aqui de 3 bilhões de reais de investimento, que está movimentando a Bahia, está movimentando portos. Eu acho que a BYD que começou, ela hoje é querida. E ela hoje, em 2024, ela fechará o ano com 250 concessionárias, fechou 2023 com 100. 250 concessionárias são mais concessionárias do que uma Toyota. Então, gente, para 2 anos e meio de vida de uma empresa, como carro, como empresa instalada no Brasil, a BYD está desde 2017, então tem bastante tempo aqui. Então eu falo, mudou muita coisa. Hoje você vê um carro com os maiores grupos. Eu acho que essa foi a tacada de mestre. A BYD deu a concessão apenas da bandeira para os maiores grupos de concessionários do Brasil, como o Grupo Riviera, que a gente está aqui. Então isso fortaleceu. Então a visão do consumidor é uma visão hoje muito estruturada da marca, e eu acho que isso mudou bastante coisa. Hoje eu, como influencer, como uma pessoa comum, dei o palpite para mudar a garantia da Central Multimídia. Então mudou muito, ela está muito inserida no mercado nacional, na minha visão. Então ela está atenta ao mercado que ela está se inserindo, não só para ser mais uma marca, mas ser uma marca que agrega valor ao cliente final. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Está sempre. Eu participo de reuniões com a presidência, com o chairman da BYD, com a diretoria, e eles pegam, como a gente tem um crescimento de rede social muito grande com a marca, eles perguntam, e aí, Fera, o que a gente pode mudar? Cara, eu nunca tive essa chance. E a nossa visão, como eu tenho oficina, como eu tenho loja de acessório, como eu uso o carro de várias marcas, a gente tem uma visão apurada do que é bom. A minha percepção de carro é muito chata, porque eu tenho contato visceral de desmontar carro todos os dias que eu estou presente nos meus negócios. Nem todos os dias eu estou lá. Mas a gente vê e a gente traz elementos legais de outros carros, sugestões para uma marca, cara, e a marca ser aberta a isso é que é importante. Sim. A marca ser aberta a isso é único. E eu acho que isso fez toda a diferença para se tornar quem é. Só para fechar esse assunto, eu estive numa concessionária da BYD sábado às 6h30. O presidente chinês, que é brasileiro, né? O presidente brasileiro da marca, que é chinesa, perdão, ele foi atender um cliente sem segurança, sabe? Você imagina o presidente de qualquer outra montadora fazendo isso? Não, é muito difícil, bem difícil. E voltando ainda para esse processo de tecnologia, como é que essas tecnologias emergentes do mercado têm impulsionado a dinâmica desse mercado de mudança e atendimento ao cliente? Então, a gente tem hoje, por exemplo, o CRM, né, que cada dia é diferenciado.
essa questão hoje de um progresso que eu vejo que está sendo feito, por exemplo, em relação ao CRM, de você poder cuidar do seu cliente. A BYD tem feito, por exemplo, agora a atualização do carro via software, que é outra tecnologia, remota. Então, muitas coisas que incomodavam, características do carro, controles eletrônicos que faziam barulhos para poder de alerta que o público sinalizou que era incômodo, a atualização remota, porque o carro já vem com um chip de internet e já permite atualização automática. Então, tecnologias como essa, você vai poder agora falar em primeira mão aqui também, ninguém sabe, a BYD está desenvolvendo seu próprio carregador de grande porte e o seu próprio aplicativo. Então você vai fazer igual a Tesla. Você vai poder reservar um carregador pela tela do carro. Você vai poder procurar um ponto de carregamento dizendo minuciosamente quanto que está sendo entregue de velocidade de recarga, porque ele está online. Então são tecnologias que estão sendo entregues para o consumidor final poder usufruir, que eu acho que vai fazer toda a diferença. Esse seu acesso hoje, que você tem direto à fábrica, e tu ajuda nesse processo de, vamos dizer assim, talvez até de intermediação Brasil, China, fabricante, concessionária, como você vê a preocupação da fábrica e das concessionárias no Brasil em relação ao impacto ambiental que esses veículos estão trazendo de inovação para o mercado? A fábrica, por exemplo, ela hoje já está inserida no Brasil com ônibus há muito tempo, desde 2017. Então, por exemplo, tem quase zero incidência de algum tipo de garantia, por exemplo, de bateria. Quase zero. E só para vocês saberem, a preocupação ambiental, as baterias do Brasil, por lei, o fabricante que opera aqui a marca é obrigado a fazer todo o processo de reciclagem. As baterias que aqui não terem mais vida útil, isso é um processo muito longo, porque a bateria, mesmo não útil no carro, ela é útil para outra coisa, para um no-break industrial, para várias coisas. Mas elas são enviadas para a China para poderem ir para a fábrica da China de reciclagem, elas não são descartadas aqui. Essa é uma preocupação ambiental interessante. E como concessionário, eu diria que a preocupação ambiental hoje, ela faz parte do zelo da marca. Uma coisa eu posso afirmar para você, que todos os concessionários que têm marcas BYD, a BYD, ela hoje é a marca mais querida do titular, porque é a que mais dá lucro. Percentual, hoje a BYD é a marca mais desejada para donos de grandes grupos, pelo volume e lucratividade. Eu tive em Salvador, agora no começo desse ano, para passar Natal e Ano Novo com a família, e eu me deparei na rua com uma massa gigantesca de veículos BYD em todos os lugares em que a gente ia. Na praia, na fazenda, dentro da cidade. Legal. E o Yuri, comentava comigo que hoje, em percentual de venda, Salvador é a maior cidade de consumo BYD. Quais são as estratégias que, por exemplo, o próprio Grupo Raviera pode estar implementando aqui no Acre e também em Campo Grande, onde eles têm a outra concessionária, para que nós também possamos ser hoje, talvez não a primeira, mas o segundo até o final desse ano em venda? Bom, eu tive uma passagem em Dourados, se não me engano, no mês passado, e Dourados se tornou o maior percentual de BYD do Brasil. Então eu acho que assim, educar a população é fundamental para ela saber o que está comprando. Uma passagem do Fera em Dourados vendeu no primeiro mês 2 carros. No segundo mês, 4 carros. Só no dia que eu fui lá vendeu 16 carros. Um dia. Então, por quê? Porque a gente trouxe o conhecimento das pessoas, o que é a marca, o que é o elétrico. Então, eu acho que o fundamental é trazer influência, educação, para eu entender o que é a marca. Ela não vai sair do Brasil, ela está visceralmente inserida, tem um monte de detalhes. Então, mais entender a marca para poder a marca fazer uma participação maior. Em Dourados foi o primeiro lugar em market share da BYD do Brasil.
E aqui eu tenho certeza que tem todo o potencial para ser também. Alagoas, que ninguém disse, Alagoas alcançou 8% de market share com a marca. É muito legal. E era uma concessionária que não estava nem pronta. Eles usaram um espaço que cabiam 2 carros com um chão feio de epóxi e mesmo assim venderam 80 carros lá em Alagoas com 8% de market share. É incrível. E assim, só para você também estar sabendo, aqui em momento nenhum a gente está seguindo o script. Nenhum. E a resposta que ele acabou de dar sobre educação linka exatamente com a próxima pergunta que eu quero perguntar para ele, que é exatamente isso: como educar esse consumidor sobre os benefícios, né, do carro elétrico e incentivar essa adoção. Legal. Assim, a gente pega, né? A gente pega e tenta comparar o carro elétrico imediatamente com o nosso mindset e fala, poxa, mas a bateria do celular vicia. Esse é um grande estigma. Né? A bateria do carro não vicia de forma tão rápida porque ela tem fluidos, né, para poder refrigerar. No caso da BYD é um gás refrigerante. Ela tem ventoinhas que armam mesmo com o carro desligado. Elas armam, independentemente se o carro está desligado e ele notou uma alteração atmosférica, ela liga. Então, assim, a tecnologia do carro, ela permite uma durabilidade, que aí a gente fala novamente aqui, de 5.000 ciclos, 405 km de um Dolphin, vezes 5, quase 2 milhões de quilômetros, nós estamos falando de durabilidade. E ninguém sabe disso. Isso é uma educação. As pessoas acham que o prédio, eu me deparei com uma situação em São Paulo, que não deixaram um morador que comprou um carro elétrico instalar um carregador no prédio, porque falaram que corria risco de incêndio. Gente! Cara, olha que absurdo. A gente vai rir disso um dia, né? Eu fiquei brincando com umas pessoas que estão na concessionária. Um dia um maluco, há cerca de 100 anos atrás, falou que a gente ia ter que passar cabo de energia para a gente poder ter a iluminação não mais em lampião. Você imagina que revolução dentro de todo mundo tinha lampião e vela. E uma pessoa fala, não, vamos passar cabo na cidade inteira, porque agora a energia vai ser cabeada. Que loucura, não era uma loucura? Hoje é muito mais simples. Você imagina a gente deixar de usar, perfurar subaquaticamente, trazer um combustível fóssil através de pistão, biela, câmbio, óleo, emissão de poluentes. É tudo muito mais fácil. Você educa, a pessoa fala, como é que eu não pensei nisso antes? E pensando em parcerias estratégicas da marca, né? Eu acho que hoje o estado do Acre saiu ontem com a visita do governador Gladson Cameli na frente, quando ele, por exemplo, falou da possibilidade de incentivar a adoção do carro elétrico no nosso estado. Né? O Yuri ressaltou isso agora também, quando ele falou agora há pouco, mas a nível Brasil, que você conhece muito mais de tudo isso, isso realmente é um diferencial para o estado do Acre? Muito. A gente traz o caso muito contundente aqui de São Paulo, no caso em São José dos Campos. O prefeito de São José dos Campos anterior, que era o Felício, fez um trabalho incrível junto ao Anderson, que hoje é o atual prefeito. Ele colocou a frota pública toda BYD dos carros de polícia. E aí começou a economizar. Os carros de polícia, que são cerca de 50 e pouquinhos carros, eles economizam R$800 mil por ano. R$800 mil por ano, 50 carros. Os ônibus deixam de emitir em carbono tonelada por ano. Então, os carros elétricos eles economizam e lá eles são locados. Tem uma grande locadora que loca os carros, até pela transparência, né, para poder mostrar que é um uso consciente, para não descartar o carro depois, não ter o que fazer. E, gente, economiza. Então, foi tão contundente o movimento que o Felício fez que hoje ele é vice-governador de São Paulo. E o Anderson hoje aparece em todos os meios como prefeitura modelo. E o São José dos Campos, por exemplo, tem o Google. O Google cuida do trânsito. Quando você passa por pontos, eu estive lá, as máquinas instaladas embaixo das placas, elas leem o seu celular e elas indicam o fluxo. Na época, quando é Apple, se tiver o Google Maps instalado, ele já lê também.
para destinar o fluxo da cidade. Olha que barato, cara. Então, assim, essa questão da prefeitura, do governo do estado, entender e procurar interagir, porque para eu rodar com os carros da polícia, eu preciso montar carregadores, que podem servir à população também, e que pode ser cobrado. E a prefeitura, o governo, pode também ter placas fotovoltaicas. A prefeitura de São José dos Campos tem fazenda fotovoltaica que abastece os próprios ônibus. Ela não paga energia, entende? Então, assim, é muito benéfico. E isso vai estimular uma população a ter uma rua sem barulho. Gente, se você tiver trânsito, aqui eu não vi trânsito aqui. Tem pouco em horários de pico, mas... No Acre, mas eu acho que o Acre vai crescer. E o trânsito, ninguém vê. O cheiro da fumaça, ele é cancerígeno. Tem componentes cancerígenos no enxofre do diesel. Então, isso traz custo lá na frente. Hospital, tratamento de câncer, tratamento de doenças respiratórias, cardiovasculares, isso é um custo indireto também. Então, hoje, para mim, o político nas prefeituras municipais aqui, né, e na esfera municipal e esfera estadual, que investir, para mim, vai ser modelo, não só no Acre. O Acre, pelo seu tamanho mais compacto e não menos inteligente, pode se transformar numa referência para o Brasil. Eu acho que esse é um momento muito legal e eu tive uma aceitação muito contundente do governador para receber de muito bom grato isso, para a gente poder até voltar e trazer mais consciência. Foi muito legal a aceitação do governo do estado aqui e eu acho que tem tudo para despontar. E para a gente conseguir terminar e finalizar esse momento, quais são as indicações de consumo, vamos dizer assim, de consumo de cada veículo hoje que trouxe a BYD para Rio Branco para uma característica de consumidor? Como assim, de consumo? Vamos lá, a gente tem aqui uma realidade, a gente tem dois tipos de público que eu pude notar aqui, né? Um público que roda muito por aqui, e quando vai viajar, inevitavelmente tem que ter um carro mais robusto, uma caminhonete, né? Isso. Porque aqui pede, essa geografia do Acre pede isso. Eu acho que para o uso doméstico dentro da cidade, você tem o Dolphin, você tem um Mini Dolphin, né? O Dolphin Mini, aliás. Você tem o BYD Song, que é um carro mais adaptado. O BYD Song tem uma suspensão muito legal, ele é mais adaptável para esses trajetos longos que aqui a população permite. Você tem uma caminhonete chegando esse ano, híbrida plug-in, com mais de 500 cavalos. Esse carro é a cara do Acre, tá? Aqui é a cara desse carro. Acho que esse carro vai revolucionar o centro-oeste, o norte, e é um carro que eu hoje falaria para você, acreano. Se você hoje pode ter dois carros, experimenta um elétrico, que esse ano você vai ter uma caminhonete híbrida. Eu acho que o Acre pode se transformar num polo de aceitação e consciência, e ninguém que tiver uma caminhonete híbrida volta para uma caminhonete diesel ou combustão. A gente quer, em nome do Estúdio 2Pi, do FalaCast, a gente quer te agradecer por essa aula, né, de tecnologia e inovação que a BYD está trazendo para o Brasil e abrir um espaço para que você possa estar chamando mais seguidores para os teus próximos, continuar esse processo de crescimento de milhões que você tem e, óbvio, abrir o espaço para que você possa falar à sua disposição. Obrigado, gente. Obrigado por ser tão bem recebido. É uma honra estar no Acre. Já estou indo embora hoje de madrugada, mas já dá um gostinho de voltar, porque aqui é um lugar muito especial. Gente, muito obrigado. Esse foi o FalaCast, uma edição especial em que a gente esteve aqui fazendo a cobertura do lançamento da marca BYD no Acre com o Felipe Fera, esse cara que é fera na parte de eletrificação e automobilização, e a gente se vê num próximo episódio. Obrigado!